Olá, galerinha, tudo bom? Professor Daniel Kruszewski. Vamos falar hoje de cheque, o título de crédito mais usado atualmente no Brasil, né? Aquele famoso cheque, aquele cheque voador, aquele cheque que a pessoa fica com medo de receber. Então vamos lá, o que é cheque? A primeira situação definida pela lei é que cheque é ordem de pagamento à vista, ponto. Não, a lei não trouxe a figura do cheque pré-datado. E abro um parênteses que essa denominação pré-datada já é uma denominação errada. Por que errada, professor? Porque quando você dá um cheque para pagamento posterior, não deveria ele ser denominado de cheque pré-datado, e sim cheque pós-datado. Porque você está pagando, você está recebendo o produto, mas está pagando posteriormente. É como se você fizesse uma analogia na sua conta de telefone celular. Você não tem aquela conta pré, que é você paga primeiro e depois você recebe? Então, e você tem a conta pós, que você primeiro recebe e posteriormente paga. Então o cheque aqui, eu já deixo aqui a minha ressalva com a relação à terminologia do cheque, que o cheque pré-datado, embora ele não exista na lei, a sua terminologia também é totalmente equivocada, porque você está comprando um produto e vai pagar posteriormente. Beleza? Então já vamos criar aqui hashtag cheque pré-datado não existe. Bom, o que é interessante a gente deixar claro aqui? O sujeito das relações jurídicas do título de crédito do cheque. Nós temos três sujeitos. Nós temos o sacador, que é o emitente, que é aquele que é devedor, que está descrevendo o cheque. Nós temos o sacado, que é a instituição financeira, o banco, para quem a ordem é dirigida, para quem vai pagar determinada quantia, e nós temos o tomador ou o portador, que nada mais é o credor, o beneficiário daquele valor, daquela quantia, tá? Três sujeitos da relação jurídica, diferente da nota promissória, que era 2, aqui nós temos 3, igual da letra de campo. Nós temos o sacador, que é o emitente, nós temos o sacado, que é o banco, e o tomador, que é o credor, beleza? Bom, o cheque, ele não tem aceite, porque o emitente, ele é a mesma pessoa que deve aquele título de crédito. Mas ele tem o endosso, normalmente, a figura do endosso, e também tem a figura do aval, tá? O problema da figura do aval é que você deve ter um carimbo especial ali para explicar que você é avalista daquele cheque, ou por meio de um instrumento à parte. A diferença aqui com relação aos cheques, gente, é, primeiro, prazo de apresentação do cheque, prazo que eu tenho para cobrar o cheque, a lei dá esse prazo. O meu prazo é de 30 dias se o cheque for da mesma praça e de 60 dias se for de praça diversas. O que é isso, praça e praça diversa? Por exemplo, sou de São José do Rio Preto e vou comprar um produto em Mirassol, ou seja, em outra cidade. Se eu for comprar dentro de São José do Rio Preto, eu coloco o vencimento lá para hoje, a pessoa tem 30 dias para ela ir ao banco e apresentar o cheque, tá? Já se eu estou comprando na cidade de Mirassol, em uma praça diversa, em uma cidade diversa, a pessoa tem 60 dias para ir lá apresentar aquele cheque. Então é importante, porque tem muita gente que fica com cheque guardado. A pessoa fala assim, segura o cheque para mim. E a pessoa segura e acaba perdendo esse prazo de apresentação. Então o que acontece? Se perde esse prazo de apresentação, as instituições financeiras já não são mais obrigadas a verificar se há saldo suficiente daquela conta, tá? Professor, mas eu tive um caso de um cheque de 1 ano que eu depositei e ele caiu. Beleza, ótimo, maravilha, foi bom para você. Mas eu estou te falando uma regra que está prevista na lei. Se a instituição financeira falar assim, eu devolvo esse cheque porque passou o prazo de apresentação, ou até o que? Eu já vi várias ações judiciais em que o credor, o devedor, ele entra com ação dizendo que, até o prazo de apresentação eu tinha esse dinheiro guardado para pagar esse cheque. A pessoa demorou muito, o direito não acolhe aquele que dorme, e aí o que aconteceu? O dinheiro foi gasto com outras obrigações. E eu já vi ações desse tipo. Então tem que respeitar o prazo de apresentação do cheque, beleza? Bom, o prazo para protesto desse cheque
é 30 dias, se for da mesma praça, e 60 dias também se for em praça diversa, só que esse prazo começa a contar depois do prazo da apresentação. Então, primeiro eu tenho uns prazos de 30 e 60 dias da apresentação, depois eu tenho um prazo de 30 e 60 dias do protesto do cheque. E para a ação cambial, que é aquela ação lá de execução, ação mais célere, eu tenho um prazo de 6 meses para ingressar com a ação. 6 meses da data do protesto. Beleza? Bom, eu tenho algumas modalidades de cheque que eu vou falar aqui de forma muito rápida. Embora nem pergunte nas nossas provas, mas é importante você saber. Eu tenho um cheque visado, que é aquele cheque que lança e assina no verso do título, certificando a existência de fundos na conta bancária, tá? Nós temos o cheque administrativo, que é aquele cheque que a agência, que o banco ele já retira aquele saldo, já guarda aquele saldo para o pagamento do cheque. Nós temos o cheque cruzado, que é 2 riscos cortando o cheque ao meio, no qual o credor ele é obrigado a depositar aquele cheque. E nós temos também o cheque para levar em conta, que é aquele cheque que proíbe o pagamento do título em dinheiro, né? Ele só paga o título de cheque por meio de um depósito, beleza? Então, o cheque que eu tinha que falar era isso, explicando o título de créditos, os sujeitos, os atos cambiários, modalidades e prazos previstos para apresentação, protesto e ação cambial. Beleza, galera? Se gostou, dá um joinha aí. Valeu!